Eu tô com um amigo meu pessoal, ele que é médico, reumatologista, Dr. Bruno Leitão. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Paloma, pela oportunidade. Doutor, e a gente vai falar de um assunto muito importante que é o lúpus. O que é essa doença? Como é que funciona? O lúpus é uma doença crônica, sistêmica e dita autoimune, né? Nós temos o sistema imunológico, que é um sistema que está ali presente para nos defender contra vírus e bactérias, mas em algum momento da vida ele começa a produzir anticorpos que atacam a nós mesmos, atacam nosso tecido, nossa pele, nosso sangue, coração, rim, e isso é crônico, precisa de tratamento. E quais, assim, acomete mais homens, mulheres? Tem uma idade que é mais comum de ter esse tipo essa doença? Isso, o lúpus, ele preferencialmente acomete o gênero feminino. E é interessante que ele acomete o gênero feminino no início de sua idade reprodutiva. Isso porque existem algumas teorias de que está associado a aumento ou níveis de estrogênio, né? Ou seja, a partir ali dos 12, 13, 14 anos em diante. E a partir da quarta, quinta década, a incidência diminui, mas preferencialmente a partir dessa idade, e ataca numa proporção de 8 mulheres para um homem, ou seja, mais frequente no gênero feminino. E assim, como mulher, aí vem a curiosidade, né? Tem algum sintoma que a mulher começa... Não quer dizer, a mulher não, né? Quem tiver, né, com lúpus, que começa a detectar para poder procurar um médico? Isso, o importante é que o lúpus ele pode começar de uma maneira muito agressiva, mas também pode começar de uma forma insidiosa, ou seja, progressiva, lenta, com sintomas leves. Basicamente, o paciente tem fadiga, tem uma febre baixa, tem dores nas articulações, pode haver uma queda de cabelo, existe uma lesão de pele chamada fotossensibilidade, ou seja, a exposição à luz solar e até à luz branca causar uma sensibilidade maior na pele em áreas expostas ao sol. Nós chamamos de fotossensibilidade. O que seria essa sensibilidade? Fica o quê? Vermelho? Exatamente. É como se você fosse se propor a pegar um sol, um bronze, e aquele desconforto ele é acima do normal, né? Fica aquele vermelho excessivo, principalmente no rosto. No rosto existe uma imagem chamada asa de borboleta, que é muito característico na região facial, né, do paciente, nasal, principalmente no gênero feminino. Isso por causa do sol que tem essa sensibilidade e acaba surgindo essa mancha? Exatamente. O sol ele tem raios ultravioletas, certo? E ele lesiona a epiderme. Quando ele lesiona a epiderme, ele expõe algumas estruturas do núcleo das células, digamos assim. E uma vez estimulado o sistema imunológico, ele ataca essas proteínas, né? E aí ocorre a inflamação. Aí uma dúvida, você falou ainda agora da mulher no período reprodutivo, e aí eu acredito que tenha no teu consultório uma dúvida, né? Pode engravidar a mulher que tem lúpus ou não? Como é que funciona? Pode. A paciente portadora de lúpus, ela pode engravidar. No entanto, a gente tem algumas recomendações. É importante que ela se programe a gravidez. É importante que ela esteja numa fase que nós chamamos de remissão, ou seja, um bem-estar clínico e normalidade laboratorial no intervalo de 6 meses. A partir desse momento, 6 meses em diante, a gente, digamos assim, autoriza ou pode engravidar. E depois que confirmada essa gravidez, ela é acompanhada como uma gestante de alto risco. Não de alto risco propriamente dito, mas ela precisa de um acompanhamento mensal, tanto da reumatologia como serviço de obstetrícia. Então fica a parceria das duas especialidades, né? Mas quem tem lúpus também tem que ter você falou do acompanhamento médico, quem tem lúpus tem que ir com que frequência, assim? Claro que varia, né? Exatamente. No início da doença, ou seja, quando ela inicia, é muito turbulento, né? Muita turbulência metabólica, muitos sintomas. Então, no primeiro momento, a gente solicita uma reavaliação mensal, ok? A partir de 3 meses, ela entrando numa fase de remissão, ou seja, bem-estar clínico, a gente recomenda avaliações a cada 3 meses, não mais do que isso.
E isso é uma regra geral. Aqui no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, de 3 em 3 meses, no máximo, essa paciente precisa ser avaliada. Que tem que ter um relacionamento estreito aí com o médico para estar acompanhando, né? E tem, eu acredito que o pessoal de casa também tem essa dúvida, tem cura, não tem, como é que é? Isso, o lúpus, ele pertence ao universo das chamadas doenças autoimunes. E as doenças autoimunes, elas têm controle, mas não cura, infelizmente, né? Esperamos que isso um dia possa acontecer. Mas existe um controle. E esse controle, ele passa primeiro pela educação do paciente, ou seja, ele entender a sua doença. A partir desse momento, ele consegue fazer uma aderência, né? Ter aderência ao tratamento, com o uso das medicações, a frequência das consultas, e aí o paciente entra no estado de remissão, e aí a gente faz esse acompanhamento e, consequentemente, o controle. Claro que, em algum momento, ele pode entrar em atividade de doença. Isso pode acontecer. Em termos de tratamento, o que temos hoje aqui no Brasil? Bom, a Sociedade Brasileira de Reumatologia, ela adota protocolos americanos, europeus, certo? E esses protocolos já estão amplamente implantados no Brasil através de portarias do Ministério da Saúde. Como são medicações ditas de alto custo, o governo tem que subsidiar esse tratamento. Então, teoricamente, a disponibilidade desse medicamento tem que ser por parte do governo. Mas está tendo, doutor? Pois Entre é, a Paulo, gente aqui, tá? Aqui na região? Exatamente, Paulo. O estado de Roraima, ele já, posso dizer aí, desde o período que eu comecei a trabalhar na reumatologia aqui em Roraima, nos últimos 6 anos, sempre você tem a irregularidade da oferta desses medicamentos. Aí nós temos 3 principalmente, a ciclofosfamida, azatioprina e reuquinol. Então, para as lúpicas que estão vendo seu programa, elas vão saber bem a utilidade de cada uma dessas medicações. E infelizmente, agora, nesses dados, hoje, no dia do seu programa, nenhuma dessas medicações tem na rede pública, há aproximadamente 3, 4 meses. Nossa, e como é que elas fazem então? Elas não, né? Os pacientes, que têm homens também. Exatamente. Para conseguir... Então, existe uma associação, né, das pacientes com lúpus que está formatada e confeccionada e atuante há aproximadamente 3 anos. Essa associação, ela procura reunir recursos, realizar programações, eventos, para que juntas comprem algumas medicações e distribuam aqueles pacientes que precisam. E claro, algumas pacientes compram de alguma forma, né, tentam comprar, mas sempre tem aquele grupo de pacientes que não têm condições e ficam muito prejudicados. Porque você me falou que tem uma parte de medicação que é de alto custo, né? Então eu fico pensando uma paciente, às vezes, que tem um salário mínimo, tem que sustentar a família toda, isso compromete. Compromete. Então fica naquela do brasileiro, tem que dar um jeitinho para conseguir. E é mensal essa medicação que tem que tomar? É mensal, né? De novo, com o início da doença, você tem que utilizar medicamentos, às vezes 2 ou 3 medicamentos ao mesmo tempo. Quando ela entra em remissão, ou seja, um bem-estar clínico, a gente diminui para 1 ou 2 medicamentos, né? E esses medicamentos ele tem que usar em caráter contínuo. Então, pessoal, com certeza vocês estão curiosos aí para saber em relação à associação. Eu vou disponibilizar o contato, tá? Da equipe, do pessoal da administração do grupo no WhatsApp, não é isso, doutor? WhatsApp. Eles têm redes sociais também? Tem redes sociais. Então pronto, eu vou disponibilizar aqui para vocês, tá certo? Quem tiver interesse em ter mais informações, quem tem uma pessoa portadora de lúpus na família, é bom eu entrar em contato, porque quanto mais esse pessoal, né, estiverem unidos, melhor, não é isso, melhor. Doutor? E você se encontra, né, a cada 45 dias, né, com o pessoal? Isso, existe o que nós chamamos de educação continuada para pacientes. A cada 45 dias nós nos reunimos ali no auditório que foi gentilmente cedido pela doutora Eliana, da Elifarma. Ótimo. E nós realizamos essas reuniões em que lá nós falamos sobre temas. O próximo tema que já convido, né, as pacientes será dia 2 de agosto. Vamos falar de lúpus e manifestações gastrointestinais. Maravilha. Então, pessoal, dia 2 de agosto, já fica aí o convite. E aí, doutor, fiquei com uma dúvida. Tem algum exame específico para identificar, assim como o pessoal faz assim, vou saber se eu tenho hepatite, aí faz um exame de sangue. Tem isso no caso de quem tem lúpus? Isso, tem, Paloma. Existe a Sociedade Americana de Reumatologia, ACR, Colégio Americano de Reumatologia, ele colocou no seu protocolo
3 exames que são exames de alta sensibilidade e especificidade para lúpus. São o FAM, o anti-DNA e o anti-SM. Todos são exames de sangue? Todos são exames de sangue. Bom, na prática clínica, o exame que de longe é mais realizado e mais solicitado é o FAM. No entanto, o FAM é interessante que quando ele dá reagente, ele pode dar um fraco reagente ou um forte reagente. Que o FAM é um fator antinuclear, ou seja, é um anticorpo contra uma determinada proteína das células. Esse FAM, ele pode estar presente em 5 a 25% da população que não tem doença em atividade, correto? E qual é o outro lado da moeda? Tem algumas doenças que têm FAM, mas não é lúpus. Por exemplo, hanseníase. Pacientes com hanseníase, eu já tive caso no meu consultório com FAM reagente e a gente fez a buscativa de outras clínicas e deu hanseníase. O FAM também pode dar na leishmaniose, certo? E até mesmo pacientes com HIV. Então não necessariamente pegou o exame, não é sim ou não. Tem que levar para o médico, é ele que vai interpretar. Exatamente. Ele precisa interpretar num cenário de manifestações clínicas e elementos laboratoriais, certo? Então não é que nem tipo, hepatite, eu faço exame assim ou não, não é bem assim, né? Você tinha até me falado a respeito de que tem pessoas que têm um FAM alterado e não tem nenhuma dessas doenças, exatamente. Não é? Estatisticamente, 5 a 25% da população pode ter FAM e não ter doença em atividade. Agora, vale ressaltar que a literatura coloca que você pode desenvolver o marcador anos antes de desenvolver a doença. Então já fica um alerta. Então, quando o paciente chega com a gente com FAM, eu digo, olha, fizemos toda a avaliação clínica e laboratorial nos demais critérios e definimos que você não tem lúpus clínico em atividade. Mas você precisa ter cuidado, pode-se repetir esse exame a cada 6 a 12 meses e ficar atento com as manifestações. Né? E tem algum efeito, a gente falou sobre o tratamento no bloco anterior, tem algum efeito colateral desse tratamento? Sim, o tratamento, Paloma, ele no início de sua doença ele é agressivo. Então vamos lá. Qual o tratamento qual a medicação mais comum no início da doença? São os corticosteroides, né? Os corticosteroides, eles trazem muito benefício ao paciente, mas quando eles são utilizados num curto período de tempo e em baixas doses. Se você o utiliza em dose alta, que é maior que 20 miligramas, por mais de 3 semanas, ele começa a ter vários efeitos colaterais, como ganho de peso, estrias, aumento de colesterol, triglicerídeo, pode causar uma diabetes medicamentosa, certo? Essa, de longe, a medicação que muitos se preocupam. Uma outra medicação é a ciclofosfamida, utilizada principalmente para inflamação nos rins. O lúpus pode atacar os rins e você utiliza a ciclofosfamida e ela é uma medicação considerada quimioterápica, né? Assim, então ela pode causar queda de cabelo, né? Mulheres na idade jovem são muito sensíveis à queda de cabelo e causar uma inflamação na bexiga, que nós chamamos de cistite hemorrágica, né? Mas a gente confeccionou um protocolo de cuidados em pacientes em uso de ciclofosfamida. E aí tem outros medicamentos que a gente sempre procura colocar, alertar e educar o paciente. Mas então o principal problema que pode ter em relação aos rins, é isso que tem que estar acompanhando? Exatamente. Dentre todas as manifestações do lúpus, o quadro renal, de longe, é o que mais causa morbidade, ou seja, prejuízo ao estilo de vida. Isso porque quando você inflama o rim, quais são os sintomas, basicamente? Você tem perda de proteína, quer dizer, a proteína pela urina. O rim ele não tem que filtrar muita proteína, no máximo 150 miligramas. Mas na paciente com lúpus vai mais de 1 grama, e aí ela perde proteína pela urina, então vem inchaço nas pernas, aí altera alguns eletrólitos, sódio e potássio, altera a pressão, ok? Então, e se você não tratar agressivamente a nefrite lúpica, o paciente evolui com uma disfunção renal e a literatura coloca que até 20% dos casos, 20 a 40% dos casos, o paciente evolui para hemodiálise. E desses 20 a 40%,
20% vão perder o rim. Né? Mas, doutor, nessas porcentagens aí, em geral, é falta de um acompanhamento mais próximo dessa doença? Assim, o que diminui, né, essa morbidade é o diagnóstico precoce e tratamento precoce. Isso é uma palavra-chave. Precocidade, diagnóstico precoce, tratamento precoce. Com isso, Paloma, você consegue diminuir essa morbidade, todos esses efeitos mais graves. Porque eu acho que o pessoal deve estar curioso, vendo o problema, né, os sintomas. Então, tem alguma dica que você pode estar passando para o pessoal no sentido de qualidade de vida, para que essa paciente e a família, né, pudesse dar esse apoio? Muito bem. Para minimizar esses sintomas? Exatamente. Uma vez que é feito o diagnóstico de lúpus, informar o paciente sobre o que é lúpus é fundamental para a aderência do tratamento. E quando o paciente adere ao tratamento, ele consegue ter um tratamento mais positivo, com mais sucesso. Então, a primeira recomendação, se proteger do sol, né? Por quê? Porque o sol, ele funciona como gatilho para a atividade lúpica. Tomar bastante líquido, né? Se você não tem problema nos rins, tomar no mínimo 2 litros de água por dia. Ter uma alimentação balanceada. Você pode, não existe assim uma restrição de consenso, mas você tem que ter uma alimentação balanceada. Atividade física, você tem que fazer atividade física. Cuidar do sobrepeso, tá certo? E digamos assim, procurar realmente fazer as consultas, as avaliações com regularidade. Então, no fundo, essas dicas é basicamente ter um estilo de vida saudável. Exatamente. Tipo, eu preciso fazer isso. Exatamente. No caso, quem é portador do lúpus deveria ter mais atenção, digamos assim. Exatamente. E aí já vem uma pergunta que tem a ver com isso, que você falou da atividade física. Então, não tem problema nenhum, portador de lúpus, pelo contrário. Exatamente. Quando ele sai daquela fase mais crítica, a gente recomenda fortemente a atividade física. Uma atividade física de preferência aeróbica, tá? De baixo impacto, mas que seja frequente e constante. Tipo, né? Uma caminhada, por exemplo? Eu costumo recomendar, Paloma, a hidroginástica, atividades aquáticas. Porque atividades aquáticas ela é uma atividade aeróbica de baixo impacto e ela trabalha todos os grupos musculares e ela é fantástica. Né? Ela ajuda a adequar o peso, ela auxilia na tonificação da musculatura, mas na ausência, muitos pacientes moram no interior, muitos pacientes não têm acesso à piscina. Você pode fazer ciclismo, caminhada, ir na academia. Eu sempre digo, faça alguma coisa. O importante é fazer. O pessoal da associação deve estar sempre mobilizando essa parte aí da atividade física. Maravilha, doutor. Gostaria de agradecer muito a sua presença no nosso programa. O espaço aqui está aberto para outros dias a gente estar conversando. Pessoal que tem dúvidas aí em relação ao lúpus ou tem algum membro da família, é importante, a gente vai deixar os contatos da associação. Qual o nome da associação que é, doutor? É a Associação de Pacientes Portadores de Lúpus de Roraima, né? Ela tem a sua sede ali no Hospital Coronel Mota. Que bacana, já está com sede, né? Muito legal. Então a gente vai deixar o telefone de contato e as redes sociais. Daí a gente fica à disposição. Qualquer dúvida também pode acessar as nossas redes sociais do programa, perfil. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!